Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre o esboço de curvas polinomiais com o uso de derivadas. Vamos definir quais são os passos para a construção dessas curvas. O primeiro passo seria analisar o tipo de função que a gente está tratando. Se é uma função polinomial, se é uma função racional, uma função potência. No segundo passo, a gente deve observar o domínio da função. Se existe ou não alguma restrição para o seu domínio. Lembre-se que para as funções polinomiais não existe qualquer restrição, o domínio é real. Para as funções racionais, aquelas que incluem radicais, a gente deve verificar, as racionais que utilizam fração, o denominador deve ser diferente de zero. E para as funções potência, caso a gente tenha algum radical com índice par, o radicando deve ser um número maior que zero. Terceiro passo, observar as interseções com os eixos x e y. Interseções com o eixo x são as raízes, e com o eixo y ocorre sempre no termo principal, ou termo independente. O quarto passo, aplicamos o teste da primeira derivada. O que o teste da primeira derivada permite? Identificar pontos críticos, esses pontos podem ser pontos máximos, mínimos ou ainda ponto de inflexão. Como essa identificação é feita? Os pontos críticos ocorrem nos valores de x, onde a primeira derivada é nula ou ela não está definida. Fazendo o estudo de sinais da derivada, a gente consegue definir o comportamento da função. Então, o estudo de sinais da derivada indica onde a função é crescente ou decrescente, da seguinte forma. Se a primeira derivada é positiva, naquele intervalo, a nossa função é crescente. Se a primeira derivada é negativa, a nossa função é decrescente. A análise desse comportamento ainda permite definir se os pontos críticos são máximo, mínimo ou inflexão. O quinto passo é o teste da segunda derivada. Com esse teste, podemos identificar pontos de inflexão, e o estudo de sinais indica a concavidade da curva. Se a segunda derivada for negativa, indica que a nossa função naquele intervalo tem concavidade para cima. O intervalo onde a segunda derivada é positiva, falei errado.
O intervalo onde a segunda derivada é negativa indica que a função f(x) apresenta concavidade para baixo. O intervalo onde a segunda derivada é positiva indica que a nossa função apresenta concavidade para cima. Além disso, os pontos de inflexão são aqueles pontos onde a segunda derivada é nula. Nesses pontos ocorre a mudança de concavidade. O sexto passo consiste em determinar alguns pontos da função. Essa determinação pode ser feita utilizando os valores de x encontrados com os testes da primeira e segunda derivada e também os pontos de interseção com os eixos. Para isso, devemos observar quais os valores de x obtidos no teste da primeira e segunda derivada. O próximo passo é registrar o comportamento de crescimento-decrescimento comportamento crescente, decrescente e ainda as concavidades. O último passo, reunir essas informações para fazer o esboço da curva. Vamos a um exemplo, passando por todos esses passos, que vai permitir que a gente construa o esboço de uma curva polinomial de grau 3. Nesse exemplo, queremos definir o esboço da curva f de x igual x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. Então, é uma função polinomial do terceiro grau. O termo principal é positivo, então isso indica que ela vai de menos infinito para mais infinito. Além disso, o termo independente 3 é o ponto de interseção com y. Vamos tentar descobrir as raízes. Para encontrar as raízes, basta pegar a função, igualar a zero, para identificar os valores de x que vão anular essa função, essa equação. Observe que é uma equação de terceiro grau. Na forma como ela se apresenta, a gente não consegue fatorar. Não existe um procedimento direto para que a gente consiga definir essas raízes, mas podemos ainda utilizar o teorema das raízes racionais para tentar descobrir alguma dessas raízes. Esse teorema diz o seguinte: as raízes racionais dessa função, caso existam, serão dadas por um quociente entre os fatores do termo independente e os fatores do termo principal, coeficiente principal. Então, o nosso termo independente é 3 e os fatores de 3 são mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Os fatores do nosso termo principal, que é igual a 1, mais ou menos 1. Então, pelo teorema, teremos as seguintes raízes: mais ou menos 1 sobre 1, ou mais ou menos 3 sobre 1. É uma combinação entre esses resultados. Portanto, temos as seguintes possibilidades: menos 1, 1, menos 3 e 3. Para verificar se alguma delas é raiz, basta fazer uma substituição na função.
O valor de x que anular a nossa função será a raiz. Fazendo o cálculo de f de menos 1, teremos, então, menos 1 ao cubo, menos 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais 3. Menos 1, menos 3, mais 3, resultado, menos 1. Logo, menos 1 não é raiz. Realizando o mesmo procedimento com os demais valores, iremos obter 1, f de menos 3, menos 51, e para f de 3, 3. Como nenhum dos valores de x anulou a nossa função, nenhum desses valores é raiz. Portanto, a nossa função não apresenta raízes racionais, apenas raízes irracionais, que ainda assim são números reais. Portanto, irão aparecer na representação gráfica. Próximo passo. Utilizando o teste da primeira derivada. Tomamos a função x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3. Primeira derivada da função, 3x ao quadrado, menos 6x. Analisando agora a primeira derivada. Primeiro, vamos calcular a raiz dessa derivada. 3x ao quadrado menos 6 igual a 0. Fatorando. Colocando 3x em evidência, x menos 2 igual a 0, x igual a 0 ou x igual a 2. Temos, então, dois valores de x que anulam a primeira derivada. Portanto, teremos dois pontos críticos. Um deles ocorre em x igual a 0 e o outro ocorre em x igual a 2. Fazendo o estudo de sinais da derivada, teremos o seguinte resultado. A função que define a primeira derivada da função f é uma função de segundo grau, portanto, uma parábola de concavidade voltada para cima, cujas raízes são 0 e 2. Temos os seguintes sinais para a nossa derivada. Antes de 0, ela é positiva, entre 0 e 2, ela é negativa, depois de 2, ela é positiva. Quais as implicações que isso traz para a função? Então, nossa função vai apresentar comportamento crescente para x menor que 0, decrescente entre 0 e 2 e torna-se crescente novamente após o 2. Então, a nossa função vai fazer o movimento sobe, desce, sobe. Isso permite que a gente classifique os pontos críticos. Para x igual a 0, a função vai ter o seguinte comportamento: cresce, decresce. Isso faz com que em x igual a 0 ocorra um máximo local. Portanto, x igual a 0, temos um máximo local. Ou relativo. Em x igual a 2, a função tem o comportamento decrescente e passa a ser crescente. Portanto, em x igual a 2, temos um mínimo local. Passemos ao teste da segunda derivada para analisar os pontos de inflexão e a concavidade da curva. Temos a função x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3. A primeira derivada, 3x ao quadrado, menos 6x. E agora a segunda derivada, 6x menos 6. Vamos analisar a segunda derivada.
Calculando a raiz da segunda derivada, 6x menos 6 igual a 0, uma equação de primeiro grau, x igual a 1. Portanto, em x igual a 1, temos um ponto de inflexão, que são os valores de x que anulam a segunda derivada. Façamos o estudo de sinais da segunda derivada. É uma função de primeiro grau, crescente, então representada por uma reta ascendente, de raiz 1. Os sinais da segunda derivada são negativo para x menor que 1 e positivo para x maior do que 1. Com essa informação, podemos concluir que a nossa função f de x vai apresentar em x igual a 1 um ponto de inflexão. Ponto de inflexão indica mudança de concavidade. Para x menor do que 1, a segunda derivada é negativa, portanto a função apresenta concavidade para baixo. E para x maior que 1, a segunda derivada é positiva, portanto a curva apresenta concavidade para cima. O próximo passo é definir alguns pontos da nossa função e reunir todas essas informações para o esboço do gráfico. Até o momento, sabemos que a nossa função intercepta o eixo y em 3. Não possui raízes racionais, portanto, não temos as interseções com o eixo x. Temos como pontos críticos x igual a 0, x igual a 2, obtidos no teste da primeira derivada. Para x igual a 0, o valor da função é 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 3. Então, temos o ponto 0, 3. Para x igual a 2, 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3. 8, menos 12, mais 3, que dá menos 1. Temos, então, 2 e menos 1. Como já vimos nas lâminas anteriores, em x igual a 0 é máximo, em x igual a 2 é mínimo. Então, esse aqui é um máximo relativo. E aqui temos o mínimo, também relativo. Além disso, pelo teste da segunda derivada, obtemos o ponto de inflexão para x igual a 1. Então, vamos determinar o valor da função para x igual a 1. 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3. Teremos, então, 1 menos 3 mais 3, 1. Então, o ponto 1 e 1 é um ponto de inflexão. Ok. Com essas informações, podemos agora fazer o esboço da curva. Vamos começar marcando os pontos que já conhecemos da nossa função. Interseção com y em 3. 0 e 3 coincide com a interseção com y, é um ponto de máximo relativo. 2 e menos 1 é o nosso mínimo relativo. 1 e 1, nosso ponto de inflexão. Pela análise
da primeira derivada, o estudo de sinais, nos mostra que até x igual a 0 ela cresce, x igual a 2 decresce, x maior que 2 cresce. Além disso, pelo teste da segunda derivada, sabemos que para x menor que 1 ela é côncava para baixo, para x maior que 1 ela é côncava para cima. Com isso, a gente consegue, então, fazer o esboço da curva. Ponto de inflexão ocorre no ponto 1 e 1, coordenadas 1 e 1. Mínimo relativo ocorre em 2 e menos 1. Máximo relativo ocorre em 3 e 0. Observe que essa função não apresenta máximo absoluto, nem mínimo absoluto, já que é uma função cúbica, portanto, vai de menos infinito até o mais infinito. Faremos mais alguns exemplos. Acompanhe as próximas aulas. Até mais!